Enfim, começamos. Então, hoje, nosso encontro do TSD com a carismática presença da Luísa. Luísa vai conversar com a gente sobre representações sociais, sobre as racializações do policiamento, vigilância e controle social. Vigilância é um tema que me é bastante caro, ainda que enquanto privatista. E saudando-a, Luísa, agradecendo em nome de todo o nosso grupo do Teoria Social de Direito a sua generosidade, o seu tempo. Te passo a palavra pelo tempo que quiser. Fique super à vontade, tá bom? Para dividir conosco as tuas ideias. Gente, eu fico muito feliz em ver todos vocês, em ver tantos rostos sorridentes aqui junto conosco. Obrigado mesmo de coração. Obrigada, Marcos. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui podendo dividir com vocês um pouco do que são os dados da minha dissertação, né, que eu fiz na PUC, orientação do Rodrigo Gringhelli. Agradecer muito a Tamires também, que fez essa ponte, né, entre a gente. E como é bom a gente poder sair um pouco dos muros, entre aspas, dos nossos grupos também, poder fazer pontes com outros grupos, ouvir outras pesquisas, outras perspectivas sobre as nossas próprias pesquisas. É muito interessante. Eu terminei a minha pesquisa faz 1 ano e meio, mais ou menos, então reler ela, repensar ela também para trazer os dados. Então, até agora já mudou algumas coisas que eu pensei, e é isso, né? A gente entrega a dissertação, e acho que com a tese também não sei, porque ainda não estou nesse processo, mas a gente não para de pensar sobre ela, né? Para mim é muito impressionante isso, assim. E queria dizer para vocês que eu estou falando pelo meu celular, porque o meu computador decidiu que a câmera não vai funcionar por, né, não sei quanto tempo, então eu estou aqui pelo celular. E eu fiz uns slides, porque senão eu vou ficar aqui com vocês até as 10 da noite falando, não vai ser muito agradável para ninguém. E aí a Tami ficou de passar esses slides para mim. Eu queria ver se tem como ela passar. Se não, eu só falo também, não tem nenhum problema, mas é que fica mais visual. E eu acho que nessa coisa da pandemia, às vezes ouvir uma pessoa só falando sem slide, às vezes a gente já tá mais cansado, né? Enfim. Acho que tu precisa liberar para mim, Catalã. Conseguiu aí também? Está sem... Está sem microfone, Catalã. Claro. Isso se chama paternidade na terceira idade, tá? Eu vou transformar você em host, Tamires, sabe por quê? Aí você consegue fazer toda a apresentação e, eventualmente, liberar os acessos que forem solicitados, tá bom? Pronto, agora ficou mais fácil, eu tenho certeza. Ok? Share screen. Enquanto isso, oi, Fernando, bom te ver. Olá, boa tarde a todas e todos. Bom vê-los. Um pouquinho atrasado, mas cheguei. Tá, acho que agora vai dar. Vamos ver. Se tu não conseguir, eu vou falando também não tem... Não, acho que galho. deu. Deu. Perfeito. Vou começar e eu vou te pedindo para passar ao longo da fala. Beleza. Gente, então, como o Catalã falou para vocês, eu vim falar hoje sobre representações sociais, sobre as racializações do policiamento, né, nessa ideia de vigilância e controle. Eu fiz a minha dissertação, então, no programa de Ciências Criminais da PUC, né? E o meu tema foi exatamente sobre isso, sobre esse agir policial a partir da ideia e do cruzamento desse marcador social raça e o entendimento dos policiais sobre as ações deles, tá? Pode passar para o segundo slide também, por favor. Obrigada. Bem, a entrada, então, no direito, na graduação, porque eu sou das ciências sociais, então eu fiz ciências sociais na graduação na URGS, e depois eu fui para o direito da PUC, e depois eu fui entrar no mestrado, eu estava já na graduação no direito. Então, eu entrei muito no direito com essa ideia ainda de faz 5 anos isso, então, mas uma implementação só de leis,
que eu não conseguia enxergar como é que eu ia aproximar as ciências sociais e os estudos, né, da segurança pública que eu já carregava desde as ciências sociais para a área jurídica, né? E daí, enfim, eu conheci o Rodrigo Guiringueri, que se tornou meu orientador no mestrado, né, como eu falei para vocês, e eu comecei a traçar com ele um estudo, então, na área de polícia, especificamente debatendo a violência policial. E daí eu já fui vendo, né, que o que a gente aprendia na sala de aula, que deveria, né, nesses debates pequenos que tem na área do direito, né, porque na PUC ainda tem a questão da criminologia, mas como cadeira obrigatória, mas é pouco que a gente, né, divide e debate sobre isso, mas o que a gente já debatia sobre o que deveria ser o fazer policial, muitas vezes nesse campo do ser, né, do de fato o que era esse agir policial, não era bem o que a gente via que era aquele debate sobre como é que a polícia deveria agir. E daí eu fiquei, então, né, com uma pulga já atrás da orelha, pensando, né, com quais os cuidados necessários que a gente precisa para analisar esse agir policial dentro de um campo jurídico, mas também trazendo um campo das ciências sociais, sociológico, né? Pode passar para o terceiro slide, por favor. Bom, e daí, então, com essa pulga atrás da orelha, né, eu decidi criar um projeto para entrar na seleção, né, de mestrado, fazer a seleção e acabei entrando, buscando analisar as três bolinhas que estão aí na tela para vocês, que seriam 3 campos de estudos, estudos sociais, né? O primeiro, então, seria esse estudo sobre polícia, esse estado da arte sobre os estudos de polícia, né, que eu vou, então, trazendo desde o Sérgio Adorno, Jaqueline Muniz, Jaqueline Signoretto, o Cante de Lima, o próprio Rodrigo, né, entre outras pessoas, e os debates também sobre a formação da instituição da Polícia Militar no Brasil e do próprio policial, né, dentro dessa instituição. E depois também, em segundo ponto, eu pego esses debates sobre relações raciais no Brasil. Por quê? Porque estudando um pouco o campo da polícia, eu comecei a enxergar que os dados quantitativos que estavam sendo oferecidos, né, para mim e que tinham nessas pesquisas eram que o marcador social raça ele estava aparecendo sempre ali, né? Sempre, sempre, sempre. E aí eu ficava tipo, mas o que o campo qualitativo vai me dizer sobre isso? O que o campo qualitativo poderia, né, me dizer sobre isso? E daí me aproximando então do estudo das relações sociais, eu li um pouco, por mais que a gente não goste muito, mas tem que ler, né, Gilberto Freire, passando depois pela Escola Paulista, né, Fernando Henrique Cardoso, Clarissa Fernandes, né, e daí indo para os estudos pós-Escola Paulista, que vão enxergar esses escravizados, as pessoas escravizadas, não numa mera relação de uma dominação, né, e uma submissão, assim, mas talvez fazer um olhar para as formas de resistência e de uma própria construção desses sujeitos. Dentro desse debate de raça, também eu trouxe um pouco a chegada da criminologia positiva ou positivista, né, no Brasil, em solo nacional, para tentar pensar um pouco como seria essa aproximação com o campo da polícia, como é que eu aproximaria esses dois campos. E aí, por um último, que eu ainda coloco como uma bolinha nessa separação, é mais na parte do meu método, né, que seria as representações sociais, né, o que são as representações sociais. Enxergar esses processos de interação entre os agentes de segurança pública e os civis, né, que eu vou mostrar para vocês depois que eu pego e entrevistei policiais militares e moradores da Lomba do Pinheiro, para entender um pouco essas relações de polícia-comunidade a partir desse marcador social de raça, né? Então, esses processos que passam por esses agentes que vão além do olhar objetivo em relação a esses dados quantitativos que eu já tinha e que vão revelar possíveis maneiras de agir que conduzem essa interação, né? Seria uma subjetividade que vai perpassar a construção social de valores e crenças e que pode demonstrar como esse imaginário social dos atores é construído e direciona a ação social deles em campo e em interação, né? Mas, para além de uma análise puramente voltada para a ação desses atores, né, as representações sociais, elas explicitam a atividade que envolve a relação de uma estruturação. Ou seja, a gente vai conceber atores dentro de uma estrutura, mas não atores estáticos dentro da estrutura, e atores, sim, com possibilidades de ações dentro dessa estrutura, tanto que vão entrar em contatos e vão ser moldados por essa estrutura e, ao mesmo tempo, moldar essa estrutura, né? Pode passar, Tami, por favor.
Então, daí, como objetivos da minha pesquisa, depois desses estudos, eu trago, né, que é entender como que essas representações sociais desses atores sobre a violência e o fazer policial moldam e são moldados por essa realidade e essa estrutura objetiva, né? Analisar a existência de uma relação de compatibilidade desses atos com o processo de racialização e do marcador social raça, e também buscar entender, né, quais as proximidades com os dados objetivos e quantitativos do campo de segurança pública que eu comecei já trazendo. Tu pode passar também, por favor. Mas, assim, gente, resumidamente, eu estou tentando olhar para os atores sociais que estão envolvidos nesse campo de segurança pública, interação polícia-comunidade, sociedade civil, e tentando entender como é que o marcador social raça começa a influenciar isso a partir da percepção desses atores, né, sobre essas influências ou não. Bom, daí nesse quinto slide aí, de forma bem resumida, né, sobre esse vasto campo que seria a segurança pública no Brasil, a gente tem que os estudos sobre criminalidade, violência e atuação de algumas instituições desse campo e dentro desse campo entram em foco central mais fortemente a partir de uma década de 90 no Brasil e na América Latina como um todo, né? E por quê? Porque existe um aumento de uma sensação de medo e de insegurança, né, por uma crescente curva do que seria uma criminalidade violenta. E daí, inclusive, o que alguns autores começam a trazer, que é uma possibilidade de que o Brasil ele possui, ele é moldado numa violência endêmica, né, numa atuação de atores, né, na sociedade como um todo, que gera uma violência endêmica e que possuem formas de agir diferentes e diversas que vão gerar, né, conflitos entre eles, e conflitos não entendidos como conflitos positivos, mas como os conflitos que vão gerar problemas dentro dessa estrutura toda, né? Pode passar, por favor. E bem, né, dentro da segurança pública, olhando mais para a polícia, e especificamente aqui da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, porque o meu trabalho foi feito no Rio Grande do Sul, né, apesar de eu ler debates sobre a polícia em todo o Brasil, é preciso demarcar o campo que a gente está estudando, e que eu estava estudando, que é a Brigada Militar, e que pelo próprio nome, apesar de carregar questões de semelhança com outras polícias do Brasil, ela, pelo nome, já se demarca, né, como diferente dos outros estados. E, bem, a gente tem esse surgimento da Brigada Militar no Rio Grande do Sul, que ela vai trazer uma ideia de uma força policial de província, né? Ainda mais se a gente vê que a gente está tratando aqui de um território que ela vai fazer fronteira com vários locais. Então, a gente tem essa ideia, e é um imaginário social que, se a gente for ver, muitas vezes é carregado até hoje, que vamos independizar o Rio Grande do Sul, melhor estado, a gente tem que proteger o nosso estado contra os outros, né, e contra os países que a gente está fazendo fronteira aqui, somos os melhores de todos, assim. Então, né, e por que tem esse imaginário ainda? Se a gente for ver as instituições que são criadas dentro da área de segurança pública, a partir desse imaginário, e moldando esse imaginário também, vem desde essa época de surgimento da brigada, entende? Que é uma ideia de lei e de ordem, de uma proteção de uma população, né, contra as outras, e inclusive em um período, se a gente for pensar, exatamente, o período escravocrata também, sabe, e de escravização, e que a gente pode pensar, inclusive, não para além da corporação e da instituição, edificação numa polícia militar, para um protótipo de polícia, que já existia desde a época, enfim, da escravização, da chegada da família real no Brasil como um todo, né? Em que a gente tem uma perseguição, e isso a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, a Brigada, tinha muito, de formar a lei e a ordem e a proteção de uma elite contra os considerados inimigos, que eram quem? Que estava perturbando essa ordem social, que eram muitas vezes escravizados, enfim, que tentavam fugir, que não estavam ali colocados dentro de uma hierarquia racial no local em que, para uma população branca e para uma sociedade branca, deveriam estar colocados. Então, tu está ali, tu tem que continuar ali. E eu tenho que proteger essas pessoas que são consideradas do bem contra esse inimigo, né, interno mesmo, e que nós trouxemos para cá, e que, bem, ele tem que ser, né, eu tenho que criar uma proteção e deixar ele ali no lugar dele. Pode passar também, por favor. E, bem, sabendo desse debate inicial, obrigada, de polícia, né, e sabendo dessa noção, dessa formação dentro de uma sociedade escravocrata, que a gente sempre tem que lembrar disso, né, a polícia também entra, então, aqui com essa ideia de
como eu já disse antes, proteção das elites, e também com uma ideia de manter essa segregação socioespacial que já vinha se moldando e que se entende o quê? Que existem territórios e espaços sociais pertencentes aos brancos, né, aqueles senhores, e territórios e espaços sociais pertencentes às pessoas escravizadas ou ex-escravizadas. Então, além de uma ordem social, a polícia vai demarcando territórios e mantendo esses territórios como eles deveriam, pelo entendimento social e imaginário, já que foram moldados, deveriam continuar existindo. Então, a partir desse panorama histórico geral, é que a gente vai enxergando como que a polícia se aproxima e é formada desde esse pensamento racializado, né, de ordem e de proteção de elites. Pode passar, Tami, por favor. E bem, depois de todo esse apanhado rápido, né, mas teórico, eu trago algumas questões que guiaram, então, o meu trabalho, assim, como vocês podem ver, que bom, como que esses campos se aproximam e dialogam ainda hoje, são formados, né, e não, no fim a gente não conseguiria separar esses dois campos, né, então como é que se vê isso ainda hoje? Em que medida esse marcador social raça acompanha uma ação da Brigada Militar, especificamente na atuação de abordagem policial e na ideia de quem seria o suspeito, né, e como os atores sociais que eu entrevistei entendem essas ações, como que eles fazem parte dessa dinâmica e o que o dizer e o não dizer deles demonstram dessas interações, porque daí a gente começa a entrar num aspecto, né, num campo que das representações sociais, que não só o dizer vai me trazer informação, como o silêncio e o não dizer também me trazem informações sobre como é que podem ser as dinâmicas sociais. Pode passar, por favor. Bom, isso é só para esquematizar, na verdade, o que eu já falei até agora. Então, o meu campo é da segurança pública, né? Atores sociais e ação sociais, atores dentro de uma estrutura. E aí, se aproximando de uma sociologia compreensiva, e olha aí o Weber ali, né? Pum, 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 apitando para a gente. Mas uma sociologia compreensiva que está interessada na motivação que o ator dá para as suas próprias condutas. Pode passar, por favor. E aí, o quê? E aí eu olho essas 4 bolinhas aí, vocês podem ver que eu, assim, como alguns políticos não sei fazer PowerPoint, então esse slide está horrível, mas assim continuaremos, né? Eu começo a olhar, então, para a moral e os valores que guiam essas ações, uma solidariedade e um entendimento de proximidade entre a esfera subjetiva do eu, do ator, com a esfera objetiva, umas representações sobre o fenômeno que é a atuação e a violência policial e os processos de organização social das ações sociais e das relações sociais. Pode passar, por favor. E aí, finalmente, eu entro na parte que eu mais gosto, que é a minha inserção no campo, né? Como é que eu resolvi debater tudo isso que eu trouxe para vocês até agora, e que é um punhado de informação, e que eu me empolgo, falo rápido, então, né, preciso trazer um pouco como é que foi essa entrada no campo, assim, né? Eu acabei entrevistando oficiais da Brigada Militar, tá? Foram 12 oficiais que foram entrevistados, por um lado, e pelo outro eu fiz grupos focais com jovens entre 15 e 20 anos, do Centro da Juventude da Lomba do Pinheiro. E por que a Lomba do Pinheiro, né? Por vários motivos. O primeiro é porque eu conhecia uma pessoa que trabalhava dentro desse local, e a gente sabe que na dissertação a gente não tem tanto tempo para ficar tentando entrar em vários locais, então é muitas vezes o que o campo nos dá, quais são as possibilidades que eu tenho para estudar o que eu estou querendo estudar e entrar em campo. Então eu fiz isso, essa entrada aí a partir disso. E os oficiais foi porque, pode passar também os slides, por favor, que daí fica mais fácil de enxergar. Obrigada. E os oficiais foi porque eu usei o método bola de neve, eu não sei se todos conhecem, mas é o seguinte, eu vou lá, converso com um policial que eu conheço e digo, olha, minha pesquisa é essa, estou querendo estudar isso, isso e isso, tu topa fazer uma entrevista comigo? Ele topa, vamos lá. Daí eu entrevistei ele e a partir da entrevista dele ele vai me indicando outros policiais, que esses policiais vão me indicando outros policiais e assim por diante, né? Uma bola de neve que vai de indicações. E por isso que eu acabei, no fim, ficando só com oficiais da brigada e não consegui entrevistar soldados, o que seria muito melhor para minha pesquisa, porque eu queria falar sobre abordagem, mas o meu campo não me permitiu falar com soldados. Então, o que aconteceu? A sorte foi que eu peguei oficiais que entraram há um bom tempo dentro da brigada, então eles tinham a caminhada que era aquela que entrava como soldado e daí tu podia chegar até o oficial.
Então, era aquela caminhada toda dentro da Brigada Militar. Então, eles tinham muita bagagem de vivências, né? Que, bem, provavelmente soldados, só pessoas que eram só soldados, teriam talvez muito mais forte e muito mais do momento atual. Mas foi o que o campo acabou me dando, e aí, por isso, eu acabei ficando só com oficiais, né? As minhas entrevistas com eles foram semi-estruturadas, porque era uma forma de eles darem algumas brechas de abertura. E como era um tema muito delicado, eu precisava de algumas brechas para ir pescando e conversando outras coisas com eles, porque eu não podia chegar numa entrevista com o policial e dizer: oi, tudo bom? Tu é racista? Tu te entende como racista? Como é que é a raça para ti, para tua abordagem, né? Então eu ficava, era uma atenção para mim, era uma atenção para ele, então eu tinha que ter uma ideia de umas entrevistas mais abertas, de trazer a reconstrução da história de vida desses policiais, que muitas vezes eram negros, então eles tinham uma carga de identidade e de construção identitária que era para fora da polícia também, e que eu queria saber, e que, conversando com eles, eles sentiam mais à vontade de poder tocar num assunto tão delicado, né, socialmente, mas para eles também comigo, né? A partir dessas entrevistas com eles, eu vou criar, então, para analisar essas entrevistas e os grupos e os debates dos grupos Sokai, umas categorias de análise que tu pode passar também, que são essas que vocês estão vendo aí na tela, que são 1, 2, 3, 4, 5, né, categorias de análise, que é o que mais surgiu do debate com os policiais e com os jovens, né? Então, para além da ideia de racismo e racialização, veio muito a ideia de pobreza, veio muito a ideia de identidade, processos identitários, o entendimento do eu em relação ao outro, a ideia de legitimidade versus legalidade do agir da polícia, então, quais eram os entendimentos deles. Então, essas foram as categorias de análise que eu usei, assim, né? E, bem, tu pode passar, Tami, por favor. Eu vou trazendo algumas falas para vocês podem ler, eu não vou ficar lendo aqui para vocês, mas é para ilustrar um pouco, para não ficar tão, às vezes, meio acadêmico é meio chato, né? Porque daí tu fica ali numa noia com a tua pesquisa e tu não traz muito o visual da pesquisa, que é interessante, às vezes, que são as falas dos policiais e tal, para vocês enxergarem um pouco o que veio para mim, assim. Mas nesse slide vem muito uma fala que apresenta já uma percepção crítica de um dos policiais, e que às vezes eles tinham essa criticidade em relação à instituição, né? Não sempre, mas às vezes tinham, né? Que é um primeiro ponto-chave. Ainda existe uma formação autoritária, militarizada e rígida dos policiais, e essa mesma formação, pelo menos essa formação da sala de aula que eles trazem, né? É levada para a atuação deles na rua. Então, aquela ideia de ordem pública, de que a polícia militar, especificamente, ela tinha que manter uma ordem, ela ainda é entendida pelos policiais como dada na sala de aula, como uma forma de, não, tu tem que ser, eu vou ser autoritário contigo aqui na sala de aula, porque tu tem que ser uma autoridade na rua, tu tem que aprender na marra como é que é, entendeu? Então, isso era uma primeira ideia do que eles traziam para mim. Tu pode passar, por favor. Perfeito. Aí a outra fala, um pouco mais daí na linha da abordagem já do policial, que além do que é trazido na sala de aula, esse policial ele vai me dizer o seguinte, né? Tem uma abordagem, tem uma educação policial, uma aprendizagem que ela é feita na rua, que eu aprendo na rua como é que as coisas devem ser feitas, que é na rua que eu enxergo quem é o bom e quem é o mal. E aí, várias vezes eu falando com eles, eu ficava naquela coisa, gente, eu li isso agora, eu li isso ali, né? Eu li a construção da brigada, eles ficavam entendendo quem era o bem e quem era o mal, mas então isso carrega, tá no imaginário da instituição, isso ainda tá com eles, mesmo com algumas mudanças. Essa ideia de existência de um bem e de um mal existe. E esse bem e mal, então, ele tá formando uma vigilância maior da polícia para alguns suspeitos, entendidos como suspeitos dentro da sociedade, né? Então, isso começou a levantar um pouco algumas questões na minha cabeça, assim, e que é a partir dessas falas com eles, né? Pode passar também, por favor. E daí chega nesse quadrinho aí, que é assim, ó, na verdade, a minha dissertação tem muitos temas, eu me perdi um pouco, então eu trago só alguns, né, para vocês, antes de entrar na questão racial em si, mas o que já vem aí nesses quadrinhos, né? Que é algumas constatações da dissertação, que surgem alguns pontos que saem dessas falas dos policiais, né? O que existe? Existe um peso da farda que o policial carrega e entende que ele tem que carregar para manter aquela ordem social, que vem desde a formação da instituição e que muitas vezes a sala de aula não consegue trazer isso para ele, então ele aprende isso na rua.
é aquela técnica versus a prática, né? Tipo, a prática me traz formas de como eu devo agir na rua e não me colocar em perigo e, ao mesmo tempo, manter essa ordem, carregando esse peso dessa farda que é ser policial. Né? Quer dizer, existe uma ideia de tiragem e faro policial que faz com que na rua, no aprendizado de rua e nessa prática, o policial consiga identificar quem é do bem e quem é do mal, ou seja, né, em qual comunidade, em qual local, a polícia deve entrar com aquela velha lógica de guerra que ela ainda carrega mesmo ao longo desses anos todos. Exatamente porque eles têm essa ideia de quem não deve, não teme. Então, se a partir da criação dessa subjetividade policial institucionalizada e carregando ela consigo, se o policial entra num local ou aborda alguém que ele considera perigoso e a pessoa não age bem essa abordagem que ele está fazendo, é porque ela deve algo para ele. Não existe um repensar, tipo, putz, será que eu estou muito fazendo uma abordagem muito agressiva e daí por isso essa pessoa não está reagindo bem ou algo do gênero? Ele, tipo, não, se a pessoa não agiu bem é porque ela me deve alguma coisa, então eu vou continuar aqui, ó, indo para cima dela e sendo violento, sabe? Então, é um combo da abordagem e da ação policial, que eu chamo assim, né? Que é uma subjetividade do ser policial, atrelada ao que o policial entende que a sociedade vê como sendo alguém do mal e que, então, ele deve abordar essa pessoa, mas o modo como essa pessoa abordada age. Isso seria a partir, né, dessa fala com os policiais, o que o policial carrega e como ele formaria um suspeito. Ou seja, existe essa ideia de formação de suspeito, apesar de negado por todos os policiais que eu entrevistei. Começa a demonstrar, né, então, que por mais que existam essas negações, existe sim um suspeito e uma criação de um suspeito, né, em letras muito maiúsculas, dentro da instituição, né, e que guia a atuação desse policial. Pode passar, Tami, por favor. Aí tem uma fala gigante, né, vocês podem ler se vocês quiserem. Eu odeio slide com fala gigante, mas deixei ele aí, né, apesar disso. Mas é para dizer a vocês que, de início, as falas nunca traziam nada sobre a questão racial, mas já traziam algumas ideias de um criminoso nato criado a partir desse faro policial, a partir dessa territorialidade, essa permanência de uma ideia de territórios pertencentes a determinados grupos sociais, que sim é marcado pela raça, né? Depois vai aparecendo nas falas deles. Alguns pontos, então, que me faziam pensar sobre o que mais poderia sair dali dessas falas dele, né? E, bem, a partir disso eu colocava na lata mesmo, daí chegava um momento que não tinha como escapar, né? Que era sobre a raça, era tipo, ela é influenciadora ou não, né? Vamos falar sobre isso, chegou esse momento, a gente não vai escapar dele, no meio das entrevistas, né? Daí a maioria negava fortemente, se ofendia, ficava muito bravo, eu perdi, eu acho que uma entrevista, em que eu não resgatei mais o meu entrevistado, foi aquela coisa tipo, tá bem, eu vou sair, porque já tá ficando feio, ele tá chateado, ele tá bravo comigo, então eu já vou cair fora daqui, né? Mas depois surgia que, além desse trazido ali da fala, influenciava também a roupa do suspeito, a forma de andar do suspeito, a camisa do time do suspeito, o tênis Nike do suspeito, a bermuda mais comprida. Então, isso eram signos da população, que a literatura vai trazer para a gente, que são entendidos como signos da população negra que guiam a atuação policial. Né? No mais, quando eles se davam conta disso, porque tinha esse momento em que eu botava meio, tá, então, quem sabe tem uma forma de uma racialização em relação à raça negra que guia a atuação de vocês. Daí, quando eles começavam a se dar conta disso, era um processo muito louco, assim. Porque era uma coisa, tipo, bah, é verdade, então talvez isso exista mesmo na minha forma de agir, na instituição que eu trabalho, né? Mas aí eles diziam para mim assim, não, essa questão racial, ela só existe porque a sociedade é racista, ou seja, a suspeita, ela quando confrontada e se dado conta que existe essa influenciador da raça, ela seria trazida e formada pela sociedade, né? Uma negação total da instituição e um repensar dessa instituição. Mas, apesar disso, existia assim, um processo de racialização, como a gente vai ver nas falas seguintes que seguem. A Tami tá aí? Obrigada. Pode passar essa aí também para mim, também, que no fim eu já falei. Que são essas duas falas aí, né? E, enfim, vamos ler rapidinho, mas bom, a gente tem um veículo com 3 ou 4 pessoas, daí o policial ele é fruto da sociedade, se a sociedade discrimina 3 negros dentro de veículo, o policial ele vai discriminar também, tudo aquilo dentro de uma sociedade, dentro do que um policiamento tem. Por mais que tu faça treinamento de direitos humanos, que tu faça treinamento, explica a situação pro pessoal, não adianta. Aquilo vem da origem dele, então é assim, é complicado. Daí ele vai falando, né, que se tu colocar 3 negros dentro de um carro e ele passar 10 vezes na frente de uma viatura policial, provavelmente eles vão ser abordados 7 ou 8 vezes, mas se tu fizer o mesmo com brancos,
o número de brancos vai ser menor a abordagem, né, comparado. E porque não adianta, porque a polícia militar ela é preconceituosa porque ela é fruto da sociedade. Então, se a sociedade é preconceituosa, a polícia militar daí sim seria preconceituosa. Pode passar, por favor. E daí na próxima é isso, né? Nas falas é que não é uma orientação, que é uma cultura da sociedade, que é muito tênue a linha, que é por região, que é isso, a abordagem ela é feita, né, na periferia. E na periferia a maioria das pessoas são negras, por questões óbvias da história, a fala de um policial, né, dizendo. E a pobreza, em algumas situações, está ligada à raça, isso talvez por oportunidade ou não, no nosso estado, que é mais complicado. Ou seja, é uma ideia de que existem mais negros nas periferias e que se a gente aborda mais nas periferias, porque as pessoas são pobres, então ali o crime é maior, então por isso que se abordaria mais negros, né, do que brancos. Pode passar também, por favor. Por outro lado, a gente tem, e daí me encaminhando para o fim mesmo, são os últimos slides, né, que a partir das falas dos grupos locais e comparado a essas falas dos policiais, né, a noção de uma suspeição por parte dos jovens em relação à polícia também existe, né? Eles têm medo da polícia e por isso eles começam a gerar uma suspeita quando a polícia entra no seu local, onde vivem, né, no seu bairro, e aí vira essa suspeição mútua, né, em que eu preciso, sendo jovem e vendo a polícia, e vendo que a polícia é violenta comigo, eu preciso me reafirmar, eu preciso ter essa reafirmação de quem eu sou. Esse reconhecimento como sujeito e como um sujeito que pode existir e deve existir. Então, eu vou bater de frente com a polícia se precisar bater de frente, né? E a polícia, por outro lado, está dizendo, os jovens em tal bairro, como a Lomba do Pinheiro, não me recebem bem, então é por isso que eu sou violento com eles. Então, tem essa troca de violências, assim, desse entendimento deles, né? E tem essa fala que para mim é muito forte, assim, né? Que é a do quase todos os jovens trouxeram, que é quando traz o tema da questão da racialização de um agir policial voltado para a população negra, né? Para a raça, né? Para essa ideia de abordar mais negros do que brancos. Para eles isso era tipo com certeza, não tem nem dúvida, a gente não precisa nem debater isso, era isso assim, eles, claro, com certeza. Aí todos tinham histórias para contar, eram super pesadas as histórias, mas essa fala para mim é muito forte, assim, que tem dias que eles deixam os brancos passar e param os negros, né? Então abordam os negros e deixam os brancos irem. Essa era a ideia que eles traziam e que eles tinham, sim, que isso era muito forte dentro do bairro deles. E bem, pode passar também para o último, por favor. O que a gente tem é uma ordem que me parece, assim, por essas representações sociais, que é isso, que é muitas vezes não dito, né, e é negado, e a gente tem uma ordem, sim, social racializada, né, em um sistema que vai retroalimentar mortes de pessoas negras, porém isso sempre se nega, e isso é negado pela instituição, pela polícia, e nem se repensa isso, nem se vê isso, né? Não se quer, se fecha os olhos, se bota aquela venda para essa questão, que ainda é uma questão muito forte para a gente como sociedade, muito importante, que a instituição como um todo nega isso, né? Porque ainda se vive, então, aquela ideia de uma democracia racial, que o Florestan Fernandes, lá na Escola Paulista, já diz, gente, não existe democracia racial, a gente não vive, isso é um mito. Mas não, me parece que a instituição, ela carrega essa ideia de que, sim, a gente tem uma democracia racial, em que a raça, por mais que ela pode uma hora vir como influente, seria muito da sociedade, mas eu também não quero pensar sobre isso, eu vou negar isso, então tem toda essa ideia deles, né? Mas que, a fim e a cabo, vai ajudar nessa alimentação desse sistema de mortes, né? E que pelos dois lados da moeda, a gente sabe daí pelos dados quantitativos, vai matar sempre mais negros nessas interações, né? E pode passar? É isso aí. Gente, me empolguei, falei rápido. Eu falo muito rápido. Me empolgo. Belíssima exposição, Luísa. Belíssima pesquisa você fez. Eu tenho uma grande pergunta, e talvez também por não ter toda a expertise que você tem, que o Fernando que está aqui conosco tem, e a Tamires tem, entre outras pessoas, ela transcende o teu campo, o teu objeto de pesquisa. Você consegue levar esta fala para, talvez, aqueles que sejam um dos maiores interessados, que é a polícia? Você já conseguiu levar essa tua investigação para dentro da polícia, seja enquanto cúpula ou seja enquanto instituição mesmo? Porque isso me parece extremamente importante.
Uhum, uhum. Então, eu consegui um dos entrevistados que eu fiz, que é o primeiro dos entrevistados ali, ele teve acesso à minha pesquisa e a gente conversa sobre isso, porque ele é extremamente crítico, ele é sociólogo e policial militar, então ele tem essa ideia. De resto, nunca teve uma... por exemplo, a Lomba do Pinheiro queria minha pesquisa, pediu para eu falar, foi atrás. Por parte da polícia, nunca teve essa vontade, sabe? De tipo, tá, vem cá e vamos falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, teve uma coisa muito louca, que foi depois de realizar minhas entrevistas, me colocaram, agora eu não tô mais, porque eu acho que já muda muito a gestão dentro das polícias mesmo, né, os cargos maiores, mas eu entrei num grupo de WhatsApp de policiais negros da Brigada Militar, em que estavam começando a debater racismo para dentro da instituição, que não é um dado que eu trago aqui, porque fugiu ao meu campo de pesquisa, mas que é muito forte, porque policiais negros negam, mas eu digo, tá aí dentro da instituição. Ah, dentro da instituição tem. Dentro da instituição é óbvio que tem racismo, não. E daí vem tudo isso. Então, eu vi que eles estavam começando a debater para dentro da instituição, mas nunca eu consegui chegar lá e dizer, olha, gente, é isso aqui que saiu, sabe? De forma bem resumida. Então, não teve isso. Que pena, porque a gente precisa levar essa fala para a instituição, né? Quer dizer, uma pesquisa construída a partir de uma perspectiva, podemos chamar aqui de objetiva, né? Foi mapeado, isso aqui acontece. Então, no mínimo, para a gente lidar com o problema, vocês precisam ter a percepção de que isso realmente acontece, né? Ainda que o discurso seja negado. E talvez algumas das pessoas que você entrevistou, que neguem, não consigam perceber as suas práticas. É muito isso. Tanto que aquela hora que eu falei que para mim é muito forte, de quando eles se dão conta que essas práticas existem, porque é uma construção, é uma entrevista, digamos, de 1 hora e meia, então é toda uma caminhada na entrevista, né, para tu conseguir fazer a pessoa se sentir confortável para falar, querer ou não falar, e daí quando eles se confrontavam com isso numa construção conjunta com eu e eles, era uma coisa de tipo, teve um deles que chorou, assim, que ficou tipo, não, e daí chorou, e daí depois não, negou, porque é muito difícil lidar com isso, é muito difícil tu encarar isso, é muito difícil tu te ver dentro disso. Então sim, eu acho que realmente é uma questão a se levar mesmo para a instituição. Felipe? É uma posição bem forte, né? Porque tu ser colocado nesse lugar, né? Representar esse lugar de ser um agente da reprodução racial dentro de uma polícia que ainda tem uma força de letalidade tremenda, é um lugar que é realmente inconcebível. Deve ser muito difícil e deve ter dado um trabalho enorme conseguir organizar a entrevista para chegar nesses pontos, né? Deve ter sido uma dificuldade sem fim. Mas muito interessante isso que tu coloca, eu acho que é um achado paralelo à tua pesquisa, assim, que não coube no teu objeto, de como esses agentes policiais conseguem enxergar isso dentro da dinâmica do trabalho. E isso eu acho que é uma válvula muito quente para a gente explorar, porque é muito difícil a gente chegar e pedir para uma instituição como a Polícia Militar, e não só a Polícia Militar, mas as polícias em geral no Brasil, que elas deixem de fazer o que elas são estruturalmente condicionadas a fazer, né? Isso tá para muito além da dinâmica de decisão política dos agentes melhores colocados dentro desse espaço, né? Tipo, transcende muito. Mas reivindicar uma luta de organização laboral cravada na divisão racial e social dentro da instituição pode nos fortalecer muito. Eu acho que aí a gente ganha muito terreno. A partir do momento que eles se enxergam como indivíduos prejudicados dentro do campo do trabalho, numa cisão racial dentro do trabalho que eles exercem, é aí que a gente consegue, eu acho que, começar a reivindicar uma batalha dentro das polícias, né? Porque é muito difícil, é realmente muito difícil fazer essas requisições, quando inclusive o trabalho dos policiais hoje ele é valorizado dentro de um plano simbólico, né? Os caras ganham muito mal, trabalham sob condições muito difíceis, mas estão sendo recompensados por um canto simbólico que diz, não, mas vocês têm o poder de definir a vida e a morte em certos lugares, né? Que eu acho que é outra coisa que é muito decisiva, né? Essa questão
dos espaços aí, que é um objeto de estudo ali do Fernando Maldonado, ali, que também está ajeitando a câmera ali, estou vendo ele. É muito maluco pensar que é meio aquela coisa do Fanon, assim, né? É a cidade do colonizado, e na cidade do colonizado a ordem é feita através do bastão, né? Mas os corpos, determinados corpos dentro dessa oposição categorial racial nacional brasileira, assim, eles são o próprio espaço, né? É um corpo que é constituído enquanto corpo, enquanto espaço. Então, aonde quer que esteja esse corpo, e principalmente no momento onde nós estamos vivendo, ele é alcançável, né? Há poucos dias, enfim, agora a gente tem toda semana uma notícia onde uma pessoa subalternamente racializada pode ser agredida em qualquer lugar, e isso pode ser, inclusive, em dinâmicas não brasileiras, né? Inclusive, nos Estados Unidos a gente está vendo isso direto, assim, né? Então, isso é muito difícil, assim, isso é muito quente de trabalhar essa dimensão do espaço e de como ele oportuniza esses tipos de violência e de violação, né? E outra parada que eu queria colocar aqui, eu assisti uma vez uma fala de uma antropóloga que apresentou uma tese na URGS, e tem um troço muito massa, assim, que ela achou, pesquisando a Polícia Militar, a Brigada Militar aqui no estado do Rio Grande do Sul, e ela chega a uma descoberta na pesquisa que dentro dos critérios institucionais não existe a colocação, a determinação de pessoa negra, de policial militar negro. Existe o pardo escuro. E isso é mais uma das caracterizações, assim, a tese da Fernanda Numer. Isso acho que é uma das caracterizações que reforça o quanto a instituição ela vive isso. É uma instituição voltada, é sedimentada nisso, porque ela é uma instituição brasileira e aí ela obedece a esses critérios de subalternização racial imediata, assim, né? É na cara, é na laje. Então, esses agentes não têm nenhuma chance, entendeu? Nenhuma chance de não reproduzir essas dinâmicas em uma velocidade tremenda, assim, né? E uma outra coisa que eu lembro, como tu não entrevistou praças, mas entrevistou esses oficiais que já foram praças e tal, mas de qualquer jeito eu acho que eles dão uma distanciada, até pela carga de trabalho, assim. É uma coisa que eu vi, até tem um colega nosso aqui do grupo que ele foi policial militar e saiu e tal, e uma época eu fui lá no batalhão dele, não sei o que eu fui fazer lá, né? Mas a forma como os policiais militares, os brigadianos se chamam, que isso é uma coisa circunscrita aos praças mesmo, assim. Eles se chamam entre eles, assim, é uma convocatória, eles se chamam de negão. Então eles estão a toda hora falando assim, olha, faz isso. E é uma espécie de enquadro, entendeu? Entre eles. E um enquadro que ele está treinando entre os pares ali uma espécie de submissão que vai ser utilizada na rua. Então, é a todo momento. A construção desse imaginário, ela é muito contundente, ela é concreta, assim, não tem nem como escapar, assim. Então, mas, muito bacana aí. Vou passar a palavra para a rapaziada se manifestar. Que massa essas tuas colocações. Vou falar aqui rapidinho. E eu anotei várias coisas e é muito louco isso, porque essa ideia do negão, desse usarem isso, se chamarem, vários policiais negros me disseram assim, porque quando eu era soldado, ou quando eu tava, sei lá, mais gurizão, assim, entrei e tal, várias vezes olhavam pra mim e diziam, e aí, negão, não vai fazer churrasco, samba e não sei o que esse final de semana? E aí, negão, Nana? E daí vários deles, porque eu buscava muito a história de vida deles, qual era o entendimento deles como policiais negros, né, para fora da instituição também, questões familiares que eles traziam e tal. E daí eles diziam, tipo, e daí ele dizia, não, eu sou negão, mas aí, porque eu sou negão, eu tenho que ficar no samba o dia inteiro, então tinha aquelas coisas que eles carregavam e que os outros colocavam para eles e que eles traziam, assim, de muito, às vezes, irritações dentro da instituição com os pares, assim, sabe? E muitas vezes eles traziam assim, quantas vezes eu não tive uma piada, entre aspas, né, racista, em que eu fiquei ali ouvindo durante, tipo, dias, meses, anos, até eu conseguir me colocar, porque daí, bem, eu já estava num lugar mais alto, né, e daí não tem tanto perigo, porque dentro da autoridade eu poderia me colocar e dizer, não, tu não vai fazer isso, porque agora tu é meu soldado e eu vou te
dizer, assim, que pelo menos dentro da instituição tu não pode fazer isso, enfim. Então tem todas essas dinâmicas, assim, e realmente muda muito de soldados para oficiais, assim. Enfim, deixar aí o pessoal falar. Mas só para eu colocar assim, eu achei o mais louco que eu achei é que esses chamamentos, assim, ele é um chamamento de base, não importa a posição racial do agente, assim. Tipo, ele é como todos, inclusive os brancos se referem aos negros e aos próprios brancos. Então, tipo, é muito doido, mas enfim. Olá, Luísa. Tudo bem? Meu nome, acho que a gente não se conhece. Parabéns pela pesquisa. É muito legal e desafiador, né? Ir para dentro desses espaços e contestá-los, talvez nas suas... Tá me ouvindo bem? O meu microfone também? Tá? Nas suas... Talvez no seu âmago mais duro, né? Que é efetivamente essas hierarquias e essas relações raciais bastante difíceis. Eu sempre... Não é muito minha área de atuação, não trabalho tanto nem no tema do crime, da análise das polícias, né? Mas eu tive uma experiência muito interessante quando eu estava em Brasília. Eu estava trabalhando no Ministério da Justiça e eu fui fazer um curso de especialização, um EAD lá, não era EAD, era quando tu faz aluno especial com uma professora, e a gente estava debatendo sobre isso, e tinha um policial militar no grupo, e ele comentou uma questão que eu nunca esqueci, que era o kit peba. Em Brasília, quando tu chama alguém né, alguém que anda mal arrumado, não sei o que, tu chama ele de peba. E eles diziam que lá, para tu abordares, né, e como eu gosto muito da questão da espacialidade, Brasília é um lugar muito interessante na espacialidade, por causa do centro da cidade, né, do ter o plano piloto e tu ter a cidade de satélites, quando tu encontrava alguém que fechava o kit peba, ou seja, que tinha as roupas, que tinham a cor certa, que tinha os sapatos certos, eles eram abordados e normalmente eram levados para a cidade de satélites. Eu descobri também nesse processo sobre a Ceilândia. Eu não sei se você já ouviu falar, tudo lá em Brasília é Brasilândia, tudo eles botam Lândia, né? E a Ceilândia era o centro de erradicação de invasores. Então era para onde as pessoas que estavam entrando em Brasília, que encaixavam no kit peba, ou seja, havia um controle social sobre isso, eram levados inicialmente na construção. Depois foi transformando numa cidade satélite bastante empobrecida, para onde continuam levando as pessoas, e certamente tinha um recorte racial nisso. Quando abordado nesse tema do tema racial, né, o policial ficou muito... parece o teu relato, né? Parece que cai uma ficha, mas parece que da mesma forma vem uma vergonha e um medo que faz com que ele novamente gere uma repulsa a isso, né? E eu acho que esse é também talvez o motivo que muito dificilmente as nossas pesquisas de teoria crítica não chegam nos seus passos estruturais, né? Porque institucionalmente eles não permitem, não é interessante fazer este confronto, né? Eu queria aproveitar um pouco a tua experiência, porque me pareceu, né, tu fez uma pesquisa empírica, e eu acho que isso que é muito interessante também. Tu vem da sociologia, né? Eu saí do direito e fui para sociologia. Nessa transição, e esse grupo aqui, em geral, produz muito pesquisa empírica. Não é o tradicional dentro da área do direito, né? Então, eu queria que tu compartilhasse um pouco também quais foram os desafios que tu... Primeiro, o que tu fez de pesquisa empírica, né? Além das entrevistas, como é que tu determinou? Tu já comentou um pouquinho, né? Que tu queria ir nos praças, não conseguiu. Então, quais foram os desafios? Como é que tu fez o recorte empírico? Quais foram os desafios que tu encontrou nisso? E como é que tu fez essa análise empírica da questão racial também? Assim, como é que foi? Tu fez um recorte analítico discursivo? Quais foram os elementos que te trouxeram nisso? Porque eu acho que é legal a gente compartilhar também essas... em geral, a gente não tem uma formação muito forte, né, dentro da área das pesquisas, então eu gosto muito também de compartilhar isso. Valeu. Bom, primeiro,
eu nem agradeci o Felipe, agora o Fernando, pelas, né, colocações aí, discussões e trocas de figurinhas, né, e debates que são sempre muito ricas pra gente. Então, assim, primeira coisa foi que eu acho que muito porque eu venho da área das sociais, eu nunca me imaginei fazendo uma pesquisa sem ter a parte empírica, assim, eu tava muito tipo, tá, eu preciso entrar nessa parte empírica, eu preciso. E aí, de início, eu tava querendo só entrevistar policiais, e aí depois eu comecei a pensar, tipo, não, grupos locais com jovens na Lomba do Pinheiro talvez me dê um outro lado da moeda, o que é bom, assim, porque daí eu confronto a fala dos policiais, por um lado, e daí pelo outro também eu vejo duas dinâmicas, né? Porque a coisa, e daí foi o que o Felipe trouxe muito antes, e para mim é muito isso, assim, de que é muito louco tu também enxergar o policial dentro de uma dinâmica muito cruel, em que ele tem medo, em que ele tem angústias, então eu também queria sair desse lugar em que eu via a polícia sendo mal e a sociedade civil sendo bem, porque daí eu também estava nessa dinâmica que eles têm de bem e mal, então eu pensei, não, eu quero aumentar o meu campo e sair dessa lógica minha que a gente carrega, né, como pesquisador. A gente não pode dizer que a gente, estou livre de todos os preconceitos do mundo, vou lá fazer meu campo sendo a deusa, né, melhor que todos os meus entrevistados, algo do gênero. Então, tinha muito isso, assim, para mim. E aí, depois, foi essa coisa de entrar dentro das polícias foi difícil pelo seguinte, teve um lado positivo que foi fácil, que foi isso, conhecer um policial, e que ele era major. Então, era assim, ele me indicava, a pessoa não ia me dizer não, nunca, nenhuma delas me disse não. Nenhuma delas conseguia. Eu chegava e mandava, tipo, oi, fulano de tal te indicou, né, pra eu falar contigo, eu tô fazendo uma pesquisa tal e tal e tal. E aí o cara dizia, mas se o fulano indicou, né, trabalho dado é trabalho aqui, bora lá, vamos lá. E daí sempre tinha isso, assim. Só que quando chegava no campo para eu entrevistar, e aí foi muito difícil para mim fazer um roteiro em que eu não chegava já na lata falando com eles, em que eu tentava criar um ambiente de um pouco mais conforto, né? Então, mas quando a questão racial aparecia era muito difícil, sabe? Era muito não era confortável, a pessoa não ficava bem. Várias vezes eles me questionavam, tá, mas tu é negra, por que tu tá estudando isso, entendeu? Também nem é teu papel estudar isso, então cai fora. Então, várias questões, assim, eu tinha muito que, por ser mulher, me fazer de desentendida dentro da instituição, tipo assim, nossa, mas eu não sei nada, e quem sabe tu me explica tudo, e daí eles se sentiam superiores e com, tipo, tá, então eu vou ensinar ela. Então, daí eles começavam, tipo, a vir com tudo, sabe? Então, teve essas estratégias que eu tive que usar e, ao mesmo tempo, me proteger, no sentido também que a gente, que é mulher pesquisadora, sofre muito, que era, tipo, sala sempre aberta. Eu nunca ficava fechada com um policial numa sala e com nenhum dos meus entrevistados, independente da instituição ou do local que ele está. E porque não é a primeira vez de amigas e pesquisadoras que já sofreram assédio no meio de entrevistas, então tem essas situações também que são importantes ser colocadas, assim. E então eu tinha isso que não foi tão difícil com eles, mas tinha sempre essa dificuldade da questão racial. Para analisar isso depois, porque como sempre vinha de alguma maneira ou de outra, seja o território, seja a roupa, seja não sei o que, e daí pá, chegava, para analisar depois foi muito análise tipo discursiva, muito, era transcrever as entrevistas, já com as perguntas mais ou menos direcionadas, porque depois eu botava um bloco com todas as perguntas e todas as respostas a mesma pergunta, né, para ir comparando e tal. Então era isso, tentar seguir um pouco o roteiro me facilitava para análise depois. E aí era analisar isso. Os discursos deles, eu marcar palavras que apareciam muito e isso, tipo, tá, eu preciso entender isso. Então, o transcrever as entrevistas me ajudou muito depois para analisar o discurso deles, sempre. E a ideia das representações sociais, porque eu li muito texto sobre o que seria isso, é uma metodologia também, então ela traz muito, tipo, fica atento ao que não foi dito também, fica atento a isso, fica atento àquilo. Então, isso me ajudou, assim, muito. E na Lomba do Pinheiro, com os jovens, foi muito... Eu só observei, eu não guiei o grupo focal, e aí eles estavam bem soltos para falar, não teve muita dificuldade esse lado. A questão maior era a polícia mesmo, assim. Então, teve muito essa questão, assim. E não sei se eu te respondi, se... Sim, respondeu sim. Tu levava as entrevistas, tipo, semi-estruturadas, assim, para a polícia, né? E aí, o grupo focal neles. Exatamente. Perfeito. Isso, exatamente. Luísa. Oi. Salia. Oi. Não, só queria fazer um comentário que eu achei interessante. Tu falou ali que um deles falou pra ti, tu não é negra e tá
usando esse local de fala, né? Porque é bem isso. Eu lembro que esses dias eu tava olhando o Instagram, eu acho, e teve até uma maquiadora que tava falando sobre pele negra e tal, e também ela foi, não tem muito a ver, mas tem a ver com a raça, né? E aí eles caíram em cima dela por causa disso. Eu acho que não é teu local de fala, mas se tu entende, se tu quer estudar, significa alguma coisa, né? Mas não sei, o que tu acha sobre isso? Então, Lia, foi para mim, bom, cadê a Tamires, que viu, acompanhou e acompanha sempre toda essa minha questão, né, de drama, no sentido, assim, de, tipo, ficar muito debruçada sobre a questão racial e tá em constante desconstrução e reconstrução e entendimento e de que seria isso. E aí eu me deparei muito com os estudos sobre branquitude. Então, foi uma entrada minha mais forte de dizer, tipo, tá na hora de branco olhar para a questão racial, sim, se entender dentro dessa dinâmica de hierarquização e entender principalmente que branco tem raça também, né? E para mim foi muito marcante isso na minha dissertação. Eu entreguei a minha dissertação e eu fui trabalhar a branquitude mais a fundo depois. E eu, por exemplo, parti na minha dissertação de um pressuposto que raça era raça negra. E daí eu já tava, tipo, olha isso, a dinâmica é tão forte que eu já parti como acadêmica no pressuposto que raça é raça negra, entendeu? Então, e aí depois tu vai te confrontando e entrando e te dando conta que, tipo, não, peraí, eu tenho que entender que a minha raça branca, a construção de raça primeiro partiu do branco, entendeu? E a hierarquização racial partiu do branco. Então, a gente tem que debater isso, assim, como branquitude, como ideia sobre raça, assim. E me parece que é meio que isso, assim. Luísa, queria te cumprimentar pela exposição, pela pesquisa, sobretudo muito, muito interessante. São poucos os pesquisadores que se enfrentam, né, têm a coragem de enfrentar algo tão difícil que é a pesquisa empírica, sobretudo dentro desse universo da polícia. Eu gostei muito da tua exposição. Eu confesso que eu nunca estudei a fundo essa temática e por isso que me interessei tanto e fico grata ao professor Catalã pelo convite, pela oportunidade de estar com os senhores hoje. Eu tenho uma dúvida e é justamente em razão da minha falta de estudo nessa seara, Luísa. O teu referencial teórico, eu vi que você falou nos slides em racismo, em racialização, e daí eu queria saber o que é o teu referencial teórico quando falas de raça e em relação à etnia, essa diferenciação. Então, eu peguei muito os estudos, e até o Felipe comentou bastante, né? Comentou do Fanon. Foi um cara que eu peguei muito para estudar a questão de raça, né? E ideias de branquitude, negritude, e o que seria todo esse debate racial para sair daquela ideia de só a escola paulista, porque eu também li Florestan Fernandes, Gilberto Freire, porque é um campo que dentro das sociais não tem como tu não entrar, né? Tu não tem como tu negar esses estudos que surgiram e que foram importantes para algumas questões, assim, né? Mas eu peguei muito o debate do Fanon, eu peguei a Grada Quilomba, eu não sei se vocês, vários obviamente já devem ter ouvido falar, mas que também traz esse debate sobre a questão racial, raça, branquitude. Então, para além desses estudos sociológicos meio clássicos de escola paulista, eu trouxe eles. Eu li muito daí uma pegada mais dentro da ideia da criminologia positiva, positivista, né? Essa ideia, a Lilia Schwartz, ela foi uma pessoa que eu li assim bastante, o Mbembe também muito, né? E acho que tá ainda mais porque é da área das ciências criminais, então o Mbembe estava bombando assim na questão de debates nas cadeiras, então foi outra pessoa que eu li, assim. Bem, eu li também já Bell Hooks, mas por outra pegada, mas também entrou. E o Dubois, que também é um clássico que, assim como o Fanon, vai trazer o debate sobre a raça e questões raciais, assim, mas aí para além do campo da segurança pública, né? Não seria na segurança pública no sentido estrito, assim, porque na segurança pública quem debate muito raça e racialização e agir da polícia é a Jaqueline Signoretto, em São Paulo, que ela faz esse estudo
lá, né? Policiamento ostensivo e relações raciais. Ela puxa vários desses autores também para trabalhar a raça, mas aí o campo dela é meio que daí na segurança pública, né? E ela vai trazendo a ideia da racialização. Enfim, acho que o Felipe trabalha bastante isso também, né? Talvez. Ou é o Felipe que trabalha? Quem é que trabalha raça? A Tami me disse que alguém trabalhava aqui. Raça e etnia? Alguém trabalha no grupo? Sim, trabalhei na minha dissertação de mestrado. Ela é organizada, enfim, é uma dissertação organizada no Brasil, na verdade, é parte da constituição do pensamento social brasileiro, tem que trabalhar, né? E o que passo a entender dessa forma, assim, é um assunto que converge à nossa realidade, assim, né? Que formula a nossa realidade. Mas acabei trabalhando, sim. Se eu falei alguma questão também, Felipe, por favor, me corrija desses debates, assim, mas foi mais ou menos esse que eu usei, assim. Não, eu tô aprendendo aqui, tô escutando. Muito legal, obrigada. Obrigada, Laís. Pessoal, a palavra segue aberta. Oi, gente, boa tarde para quem eu não tinha dado oi ainda. Que bom que a gente está aqui com a Gabriela e com a Marina. Quero dizer que sejam bem-vindos, assim. Esse grupo é um grupo muito aberto, que o Catalã coordena, mas ele acolhe sempre qualquer pessoa e todo mundo que chega. Então, vocês são muito bem-vindas, né? Vieram para assistir a Luli hoje. Qualquer pessoa não, só pessoas especiais. Ah! Pode ser. Ai. E daí eu tava trocando uma ideia com a Marina, ela tinha dito que curtiu o grupo também, então fica também o convite para vocês se aproximarem, se tiverem interesse também, quiserem trocar sobre as pesquisas de vocês, né? A Marina também já concluiu o mestrado lá na PUC, onde agora eu tô fazendo doutorado, e onde a Luli fez o mestrado. E agradecer também a todo mundo aqui pelo espaço, acho que é uma alegria receber a Luli aqui, a gente é muito amiga, então a gente acompanhei, né, Luli, em todo o processo da escrita da dissertação, depois agora todo esse processo de repensar, né, olhar de novo para a dissertação e aí ver quais são os pontos que tu quer desenvolver o anteprojeto de tese, e tu tá bem nesse momento, né, então acho que chegar num grupo de pesquisa como o TSD, né, que trabalha com perspectivas de teorias sociais do direito, que dialoga muito com a sociologia, que é, né, tua área, assim, também uma escola de formação, né, acho que é um espaço legal, né, um momento bacana, assim, para também repensar esse momento e olhar para isso que tu está fazendo, né, nesse teu momento mesmo de construir essas novas perspectivas para seguir com a tua pesquisa nesse campo, né? E acho que sempre dialogando, sempre repensando mesmo esse espaço, o teu espaço, o espaço de privilégio da academia. Então, eu estou muito feliz, na verdade, que tu veio e que o pessoal gostou, sabe? Participou. E acho que era mais isso mesmo. Queria dizer que todo mundo que ainda não tinha vindo é bem-vindo, sabe? Que vocês podem ficar se quiserem. O TSD é um espaço para pessoas como vocês. Muito bem, Tamires. Você já está preparada para presidir o grupo. Vou delegar as funções, tá? Não. Eu não estarei aceitando. É libertador aprender a dizer não, né? Não dá, pá, gente. TSD é grande, né? Gente, mais alguma consideração? Luísa, obrigado. Sua exposição foi muito, muito legal. Você trabalha com um tema sensível. Você conseguiu trazer para a gente de uma forma bastante leve, um tema que de algum modo, dependendo da lente que a gente usa, é bastante pesado. Tá? Acho que uma das características principais desse grupo de pessoas que convive há algum tempo é uma leitura humanista do direito, pouco importando aquilo que se propõe a explorar, mas esse é um dos elementos que eu percebo claramente que nos une.
A preocupação com a pessoa humana, logo com todas as pessoas, e a tua fala mostra também essa sensibilidade. Eu, particularmente, gostei tanto que já pedi a Tamires que converse com você e te faça um convite para voltar a estar conosco no próximo semestre com uma outra abordagem que nos interessa, acho que tanto quanto essa tua apresentação. Vamos ver se você pode estar junto com a gente. Tá? Aos demais, agradeço de coração. Gabriela, Thaís, Tamires, Lia, Vanessa, Gabriela e Marina, que tenho a alegria de receber aqui, acho que pela primeira vez, ainda que, se não me engane, a Marina eu já vi em alguma outra atividade nossa, tá? Ai, pode ser, eu estou sempre circulando por aí. Mas é possível. E aos meninos que aqui estão também, Yuri, Felipe, Jorge, Fernando, Marcelo, é sempre bom estar junto com vocês. Obrigado, tá? Prof, se eu puder falar com o Catalã, muito obrigada. Eu fico, Lia, claro. A Lia já me Gente, muito obrigada aqui. pela oportunidade. Obrigado a você. Um super beijo. Tchau.